Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e olha só, finalmente temos um mercado verde, né? Há muito tempo não vemos isso daqui, bolsa subindo, cripto subindo também. Já vamos falar um pouco sobre isso, porque não se deixe enganar, porque ainda tem mais coisas por vir daqui pra frente. Por isso que agora você precisa prestar muita atenção, porque o Jeremy Powell está falando algumas coisas e isso pode movimentar milhões nas próximas semanas ou meses no mercado. Por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar os principais acontecimentos recentes, o que pode em breve mudar completamente o rumo do mercado, como você, investidor, deve se posicionar a partir de agora, como você deve montar a sua carteira para o que está por vir. E no final vou te apresentar 3 cenários possíveis daqui para frente e um deles eu já acredito que esteja se concretizando. E já aproveita para me dizer nos comentários, você está se posicionando para o que vem por aí ou só está esperando para depois sim realocar a sua carteira? Até o fim dessa semana tivemos o fechamento, né, com o Bitcoin batendo os 84 mil, há muito tempo não vemos ele subindo tanto assim, ó, com uma variação de 7% ao longo da semana. O Ethereum tentando ressuscitar, mas ainda segue muito fraco, ó, subindo apenas 1%. A dominância do Bitcoin, ela segue aumentando, ou seja, o Bitcoin ainda está ganhando das altcoins. O S&P 500 também tem uma alta muito forte, inclusive ele se recuperou mais do que o próprio Bitcoin, subindo 8%. E o DXY, né, que é um índice que mede aí o valor do dólar contra uma cesta de moedas, vem caindo, ou seja, o dólar está apanhando nesse momento e está se desvalorizando, e isso é muito importante para nós que investimos em ativos de risco. Eu já quero te mostrar que esse daqui é o principal destaque da semana. Esse é o gráfico do DXY do dólar e repare que ele já está lá batendo os 98, 99 pontos, ou seja, ele está voltando para patamares que não víamos há anos. O dólar está lá embaixo, no mesmo valor que estava lá em 12 de julho de 2023. Geralmente o dólar tem uma correlação inversa com o Bitcoin e o mercado cripto. Quando o dólar está subindo, geralmente isso é ruim para o Bitcoin. É mais difícil o Bitcoin subir nesse cenário. Já quando o dólar está se desvalorizando, este é um ótimo cenário para o Bitcoin, porque ele tende a ganhar valor nesse contexto. E aparentemente nós acabamos de ter essa mudança de mercado e mudança de paradigma. O dólar está invertendo para uma tendência mais forte de baixa, ele vai querer buscar fundos anteriores, né? Talvez ele volte aqui, ó, para um fundo de 2021. Esse seria um dos melhores cenários possíveis para a gente, né? Aqui nós tivemos uma alta muito forte no mercado cripto e caso esse movimento continue, nós podemos ficar muito bullish com o contexto do mercado. Enquanto isso, no curto prazo, o Bitcoin ele ameaça formar um fundo duplo e um início de uma recuperação. Por enquanto, ainda não podemos afirmar que essa é uma recuperação verdadeira, porque no semanal, o Bitcoin ele continua dentro de um contexto de baixa. Ou seja, ainda temos riscos do mercado voltar a cair, mas na minha opinião, o pior ele já passou. Eu acreditava que o fundo do Bitcoin seria nos 78 mil, por isso eu fiz as compras mais pesadas aqui, mas ele ainda chegou a tocar 2 vezes aqui a região dos 74 mil, sendo ótimas regiões de acumulação. Agora falando sério, presta atenção aqui, ó. O mais importante para o fechamento de domingo é que o Bitcoin ele fique acima desta região dos 82.572 dólares, justamente por conta da liquidez e por ser uma região bem importante aqui de resistência. Com ele ficando acima deste preço, nós podemos ficar mais bullish ainda para o Bitcoin para as próximas semanas de abril. O ideal é que no final de abril o Bitcoin esteja acima de 89 mil dólares, que também é uma região muito importante aí pensando num contexto de alta. Acima dos 89, o Bitcoin só vai ter uma forte resistência lá em cima nos 96 mil dólares. Se o Bitcoin superar isso, né, no futuro, quem sabe em abril ainda, final de abril, ou maio, ou junho, não dá para saber, né, não temos bola de cristal, mas podemos projetar isso. Acima de 96 mil, o Bitcoin ele tem caminho livre para continuar subindo, entregando mais altas e ainda passar o topo histórico dos 109 mil dólares. Eu estou jogando para o lado deste cenário, tanto é que eu estou mais posicionado em Bitcoin e mercado de risco do que em caixa, mas eu já vou falar mais para frente os cenários e como o investidor deve lidar com cada um deles. Agora falando um pouco também das altcoins, o mercado de altcoins. Vemos aí nesta semana muitas altcoins tentando iniciar uma recuperação, altcoins voltando a subir, só que ainda como o Bitcoin está em plena tendência de baixa, tem um risco de entrar nas altcoins. Só que se o jogo mudar novamente na segunda-feira, novas tarifas, algo da macroeconomia mudar e o Bitcoin entregar novas correções, as altcoins vão cair ainda mais. Por isso, ainda tem risco entrar nas altcoins, mas agora o risco já está um pouco reduzido, né? Por exemplo, tem altcoins tentando fazer formação de fundo, tentando fazer este contexto, e hoje Solana está muito mais forte do que o próprio Ethereum. Solana já vem formando um fundo de curto prazo, enquanto o Ethereum segue apanhando e caindo cada vez mais contra o próprio Bitcoin. Ele está tentando formar fundo aqui, mas nada indica que as quedas do Ethereum acabaram. Solana hoje é melhor do que o Ethereum. Então se o mercado nas 9 horas da noite de domingo fechar acima de 82.500, isso vai ser mega importante para a continuação dessa alta.
Caso ele perca essa região, aí nós podemos esperar mais quedas do Bitcoin e também das altcoins. Mas por enquanto, o mercado está ok e ele segue bullish. As únicas coisas que são capazes aí de derrubar mais o mercado e criar mais instabilidade por hora são as tarifas, né? Então, durante a semana, o Trump ele anunciou tarifas de 125% contra a China e eles foram aumentando isso ao longo do tempo, né? Chegamos a valores ainda maiores. E logo depois, ele anunciou uma pausa de 90 dias para todos os outros países, com exceção da China. Aqui começamos uma inversão, um pivô de inversão do mercado. Alguns dias se passaram e mais uma vez o Trump recuou nas tarifas extras sobre smartphones e computadores. Isso daqui estava impactando em muito uma das principais ações lá, a Apple, né? E algumas outras de tecnologia, mas a Apple era mais afetada por isso, por conta da produção dos chips, né? Tanto para iPhone quanto para outros dispositivos deles, então as ações sofreram bastante da Apple, mas com esse recuo das tarifas para smartphones e computadores, nós voltamos a ter um mercado ainda mais otimista, ou seja, o Trump está recuando nas tarifas, então isso está sendo muito bom para o mercado. E uma coisa que ficou muito clara depois dessa semana das brigas das tarifas é o ponto fraco de Donald Trump. E esse ponto fraco se chama títulos do Tesouro Americano, principalmente pegando aqui os títulos de longo prazo, né, os de 10 anos, mas também os de curto prazo impactam de certa forma essa estratégia das tarifas do Donald Trump. Porque qual é o objetivo básico do Donald Trump? Ele está aplicando essas tarifas, está fazendo outros tipos de políticas para desvalorizar o dólar, tentar obrigar o Fed a derrubar a taxa de juros e, ao mesmo tempo, esses títulos aqui precisam se desvalorizar, porque em um cenário de incerteza, teoricamente, os investidores saem de ativos de risco e correm aqui para ativos seguros como os títulos do governo. Quando isso acontece, esses títulos se desvalorizam. E isso realmente estava acontecendo. Desde o início de janeiro até, mais ou menos, 7 de abril, os títulos vinham caindo cada vez mais. Só que depois dessa bagunça das tarifas, o mercado viu que, na verdade, o dólar já não é tão seguro e nem os títulos do governo americano são tão seguros assim. Até alguns países estavam vendendo os títulos e por isso eles voltaram a subir. E esse é o maior ponto fraco do Trump, porque isso daqui é a estratégia dele saindo pela culatra, onde os títulos voltam a se valorizar e ele vai ter que refinanciar a dívida dos Estados Unidos, que já está na casa de trilhões de dólares, né, 37 trilhões, e se ele refinanciar com as taxas de juros mais altas, essa dívida vai ficar muito mais cara. Então o objetivo dele era desvalorizar o dólar, deixar as taxas mais baixas para ele refinanciar a dívida a uma taxa baixa de juros, né? Mas o inverso está acontecendo depois dessa semana. Então não é à toa que depois que isso aconteceu, o Trump ele recuou, pausou por 90 dias as tarifas e ainda voltou atrás com essas aqui relacionadas a smartphones e computadores. Pode ser que ele ainda renegocie mais algumas coisas ao longo das semanas, então a gente tem que acompanhar muito de perto as tarifas daqui para frente. Só que ao mesmo tempo que isso melhorou o mercado, também gerou muita confusão. Então, de um lado ele coloca tarifas, do outro ele recua, então o mercado está confuso e não sabe o que vir pela frente. E é por isso que os ativos estão muito descontados. As ações americanas S&P 500 estão muito baratos, o Bitcoin está muito barato. Até o dólar podemos considerar que ele está barato neste momento, né? Não tanto assim para nós brasileiros, porque vocês já sabem como que funciona a política aqui. Se a política no Brasil estivesse melhor, o dólar estaria lá embaixo, né? Então toda essa confusão das tarifas gerou um desconto nos mercados. E ao mesmo tempo o mercado não sabe para onde ir, por isso que a gente não está vendo tantas altas ainda. Da mesma forma, para gerar ainda mais confusão, temos aqui, recentemente, representantes comerciais dos Estados Unidos dizendo que isenções tarifárias sobre os produtos eletrônicos, eles refletem uma mudança dessas tarifas recíprocas para uma tarifa de segurança nacional, ou seja, eles estão mudando a narrativa para dar uma desculpa do porquê eles voltaram atrás. E ao mesmo tempo, né, que isso daqui é bom para o mercado, e o mesmo representante fala o seguinte: o Trump ainda não tem nenhum plano de falar com o presidente chinês Xi Jinping. Ou seja, isso daqui é negativo para o mercado. Enquanto de um lado eles voltam atrás e é bom, do outro lado é negativo e parece que ele está com uma postura inegociável. Mas nós vimos que não é bem assim, né? O que ele fala nem sempre é aquilo que ele faz, porque ele é obrigado de acordo com algumas coisas que acontecem no mercado. Mas olha só que loucura, com essa instabilidade econômica que o governo Trump está gerando e ao mesmo tempo, aparentemente, os Estados Unidos já iria para o lado de uma recessão, desde o final de 2022, nós estamos com essa narrativa de vai ter recessão, não vai ter recessão. 2024, os indicadores de recessão estavam gritando lá em cima, depois esses indicadores melhoraram e deram uma amenizada e a recessão foi postergada e parece que agora, artificialmente, o Trump está querendo causar uma recessão nos Estados Unidos para forçar o Fed a cortar os juros.
Mas de qualquer forma, né, com essa instabilidade do mercado, nós tivemos o próprio Fed falando o seguinte: eles estão totalmente preparados para estabilizar o mercado caso seja necessário. E não sei se vocês entenderam, né, nessa frase aqui o que ele quis dizer. Basicamente, eles estão prontos para voltar a imprimir dinheiro. Por enquanto, estamos passando pelo QT, ou seja, eles estão tirando a liquidez da economia. Mas como está tendo incertezas, talvez alguns dados indiquem desaceleração, mas ainda não é um cenário de recessão. Pode ser que ele precise salvar algumas empresas, né? Como eles tiveram que salvar o Silicon Valley Bank lá nos anos anteriores. Nesse cenário, eles imprimiram dinheiro para salvar os bancos da crise aí monetária. Pode ser que, mais uma vez, eles imprimam dinheiro e vocês sabem o resultado disso, né? Quando temos em rosa um aumento da liquidez, nós temos em branco aqui um aumento no valor do Bitcoin. Períodos de aumento muito agressivo da liquidez global, o Bitcoin tem altas muito fortes. Em períodos de contração da liquidez, o Bitcoin tem seus períodos de queda, ou períodos de bear market. E agora, mais uma vez, estamos batendo recorde de liquidez, só que o Bitcoin ainda segue com desconto de 25% desde o seu topo. Caso a gente tenha corte de juros e ainda tenha impressão monetária, aí vocês sabem que a Lua é o único local que o Bitcoin pode chegar. Nessa semana a gente ainda vai ter muita volatilidade, porque nós temos 6 eventos aí para serem divulgados. O primeiro deles é que logo na segunda-feira podemos ter mais negociação sobre tarifas, quem sabe exclusão das tarifas de forma definitiva, né? Por enquanto está temporário, esses 90 dias pausados são temporários, mas quem sabe algumas tarifas podem sair, outras podem ser negociadas e até mesmo com a China, e até mesmo com a China ele pode negociar mais alguma coisa. Caso isso aconteça, nós vamos ter mais altas aí a partir de segunda-feira. Número 2, dados de vendas no varejo de março. Daqui pode indicar uma desaceleração da economia ou dados ok que não desaceleraram ainda e nada de preocupação com recessão. Então esse dado é relativamente importante. 3, vamos ter discurso do Powell na quarta-feira, que também vai nos dar indício de se eles vão imprimir dinheiro, se eles vão cortar juros de forma mais agressiva ou não, se eles acham que pode esperar. Quarta-feira vai ser bem importante. Depois temos dados de moradia, que podem ser relacionados à inflação, não são tão importantes assim agora. Tem também o índice de manufatura na quinta também, que não é tão importante, mas é relacionado à inflação. E depois 6, temos a divulgação do lucro das empresas do S&P 500, para ver se o lucro está caindo, diminuindo ou não. Isso daqui também pode indicar desaceleração da economia ou não, né? Ou só uma narrativa do mercado mesmo sobre recessão e que tornou os preços muito baratos nesse momento. Neste momento, turma, nós estamos em uma das fases com maior nível de incerteza política e econômica. O mercado não sabe o que vai acontecer na semana que vem ou daqui 1 hora, daqui 2 horas, porque a qualquer momento o Trump ele pode tweetar qualquer coisa que muda completamente o rumo do mercado. Mas aparentemente o Trump ele vai ter que ir cedendo aos poucos. Dificilmente ele vai voltar a piorar a questão das tarifas. Justamente porque o ponto fraco dele é o rendimento dos títulos, como vocês viram. Mas o ideal para o investidor é saber se posicionar nesse cenário, porque ao mesmo tempo é um cenário de muita incerteza, mas se o investidor se posicionar errado, ele pode perder muito dinheiro. E um ótimo exemplo de como se posicionar é o próprio Warren Buffett, né? Circulou muito isso daqui, ó, que a Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett, ela atingiu recorde de caixa e o Warren Buffett planeja investir em algum lugar. Então, eles têm lá mais de 334 bilhões em caixa. Aí todo mundo fala, nossa, o Warren Buffett ele já sabia que iria ter crise, ele já se antecipou, mas na verdade não, porque ele sempre joga desse jeito. O Warren Buffett, ele sempre se posiciona a favor da alta e a favor da queda. O caixa dele serve para as quedas, enquanto as posições que ele já possui, ele não vendeu todas as posições, ele não está 100% fora do mercado. Essas outras posições, se o mercado sobe, ele vai ganhar com a valorização, e se o mercado cai, vai desvalorizar o patrimônio dele. Então, se a gente puxar aí mais ou menos o patrimônio do Warren Buffett, repare que boa parte, 30% representa a Apple, que foi uma das empresas que mais caíram, caiu mais de 20% nesta crise aí das tarifas, etc. Ou seja, isso daqui desvalorizou, Bank of America desvalorizou, todas essas empresas aqui caíram durante essa semana. Ou seja, esta parte do portfólio do Buffett, que representa uma boa parte, né, do portfólio dele, se desvalorizou, e é natural. Enquanto o caixa dele vai servir para oportunidades. E é assim que a gente tem que se posicionar. Olha lá, Apple, Coca-Cola, American Express, todas as empresas da carteira do Buffett tendo uma queda enorme, né? Bank of America caiu mais de 16%, Apple aqui acumulava 13% de queda, todas as empresas estavam caindo, o portfólio dele desvalorizou e é natural. E ele provavelmente não se preocupou e nem notou essa desvalorização no patrimônio. Isso porque o investidor bem-sucedido, o investidor profissional, ele sempre está jogando dos dois lados. Não é porque o Warren Buffett previu uma crise ou que ele previu que essas tarifas iam vir ou ele tinha uma informação privilegiada.
Na verdade, ele sempre jogou assim. Se você analisar a estratégia do Buffett ao longo de toda a vida dele, no geral ele sempre está jogando dos dois lados. E turma, é isso que eu venho fazendo desde o momento que eu comecei a virar como investidor e ganhar mais dinheiro de forma consistente. Eu sempre estou jogando dos dois lados. E na minha opinião, o melhor a se fazer é exatamente isso, neste momento e em qualquer outro momento. Jogar dos dois lados significa você jogar tanto para a próxima alta, para você conseguir surfar a próxima alta se ela vier, mas da mesma forma poder aproveitar as correções também se elas vierem. Agora, eu acho que a chance é maior de alta do que de baixa, mas se vier algum cisne negro no mercado, mais um, né, diferente das tarifas, outro cisne negro, aí nós teríamos mais correções e você tem que saber jogar desse lado também. Mas você não pode ter medo o suficiente para sair completamente do mercado, aí ele volta a subir, você fica olhando lá para ele subindo e não podendo aproveitar essas altas. Então pegando aqui a carteira RCC, né, a carteira do nosso treinamento que eu monto junto com os alunos e toda semana eu estou atualizando essa carteira com compras, vendas ou outras coisas que estamos fazendo, piscinas de liquidez, etc. Tudo está aqui dentro da nossa carteira. Começamos lá atrás a carteira com menos de 5 mil reais e agora a carteira em 3 anos já chega aqui em 270 mil reais. Em janeiro ela estava com maior valor, chegou a 300 mil reais, mas nessas correções a carteira ela sim teve uma leve desvalorização, mas aproveitamos para aumentar a quantidade de alguns ativos. Então o investidor bem-sucedido ele sempre está jogando dos dois lados, né? Da mesma forma que a carteira nessa recuperação do mercado já se valorizou aí cerca de 17 mil reais, né, nesta semana. Durante as correções, quando o Bitcoin foi para 78 mil dólares, nós tínhamos caixa aqui e ainda temos caixa, né? Para este momento nós estamos com 8% de caixa e o ideal é o seguinte, ó, se vocês fizeram compras igual eu fiz, por exemplo, nesta carteira durante o mês de março, quando o Bitcoin tocou 78 mil dólares duas vezes, né, que fizemos as maiores compras e gastamos o caixa, você provavelmente está com pouco dinheiro aqui. Então o ideal é voltar a aumentar a quantidade de caixa e é isso que nós vamos fazer nesta carteira. Fizemos os maiores aportes durante o mês de março, temos algumas moedas e também poucas altcoins aqui na carteira, mas a maior parte é Bitcoin, então ela está bem dividida e o ideal agora é ir aumentando o caixa ao longo do tempo. Caso o mercado ele ainda tenha novas quedas e novas correções, aí vamos ter bastante dinheiro para aportar novamente quando o Bitcoin estiver mais barato. Quem sabe, né, o cenário mude, fique mais negativo ainda, o Bitcoin chega em 50 mil dólares, 48 mil dólares. Vamos usar este caixa que vamos formar agora para comprar o Bitcoin barato. Já se você é uma pessoa que não posicionou o suficiente ou está com medo, o ideal é considerar se posicionar agora. Utilizar uma parte do seu caixa para aumentar a quantidade de exposição em ativo de risco, porque a chance de alta é maior que a de baixa, na minha opinião. Outra coisa, eu faço convite para você para dominar o mercado cripto com método e estratégia já validados. Já foi validado por 6 turmas, estamos indo para a 7ª turma do RCC, que é o meu treinamento de cripto. No treinamento você vai do básico ao avançado e do avançado ao extremo avançado. Isso não só com aulas gravadas, né? O principal são as lives de acompanhamento semanal que nós fazemos. O nosso grupo dos alunos veteranos, né, do WhatsApp, o grupo dos alunos da turma, né? Primeiro você vai entrar no grupo da sua turma, depois que você se formar nessa turma, você vem para o nosso grupo global, que tem os alunos veteranos, né, que sabem muito bem ganhar dinheiro no mercado também, e essa é uma comunidade muito forte. Você tem 12 meses de acesso a todo o nosso ecossistema, incluindo a nossa comunidade, onde eu estou lá no grupo do WhatsApp, os alunos veteranos, a minha equipe também está aqui dentro, né? Treinamento que vai ter um economista aqui auxiliando vocês. Toda semana fazemos lives também, uma para tirar dúvidas relacionadas às aulas gravadas, a métodos, a momento de mercado, tirar dúvidas de vocês, e a outra é de atualização, onde eu mostro como estamos mexendo nessa carteira e também o que eu faria com cada um dos cenários e qual moeda eu compraria ou não. Lembrando que não é grupo de sinais, é só a minha visão para vocês entenderem o racional da tomada de decisão de comprar ou não um ativo. O treinamento RCC tem duração de 7 semanas, então ele tem um início, um meio e um fim, onde a gente começa bem do básico mesmo, a gente vai para uma parte intermediária, avançada e depois o extremo avançado. Tudo isso durante 7 semanas. Uma vez que você conclui o treinamento, você vai se formar e depois você entra para o grupo global e também você ganha outros benefícios. Para quem quiser testar o RCC, ver se faz sentido ou não, nós damos uma garantia de 14 dias para você realmente ver se faz sentido estar dentro dessa comunidade ou não. E o que a gente se orgulha é que nas últimas turmas não tivemos nenhum reembolso e nós batemos recorde de alunos nas últimas turmas, né? Ou seja, isso daqui já é um selo de garantia para você. Lembrando que o link para você entrar no treinamento ou tirar dúvidas com o meu suporte vai estar na descrição. Um link para o treinamento e um link para o contato de WhatsApp do meu suporte. As vagas para entrar na 7ª turma vão ficar abertas até o dia 18 e isso acontece, né, porque logo no dia 18 já temos a nossa primeira live, nosso primeiro encontro com os alunos desta turma. Aí depois vamos semana após semana
liberando as outras aulas de cada módulo e ao mesmo tempo tirando as dúvidas de cada um dos módulos com nossas lives, resumindo aí cada um dos módulos e tirando todas as dúvidas dos alunos. Ninguém sai sem dúvida aqui, tá bom? Então lembrando que o link para acesso está na descrição. Corra antes que essas vagas se fechem. Agora continuando pegando os 3 cenários possíveis para a conclusão aqui deste ano de 2025 daqui para frente o que pode acontecer. Nós temos o primeiro cenário mais pessimista de todos. O primeiro cenário, o Bitcoin ele não supera os 89 mil dólares até o final de abril e as altcoins, por este motivo, né, porque o Bitcoin ele vai voltar a cair se ele não fizer isso, as altcoins derretem ainda mais, porque muitas estão em bear market, mas em tentativa de formação de fundo neste momento. Caso o Bitcoin não supere 89 mil, nós vamos ter mais e mais correções. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, guerra das tarifas continuam. Trump piora a situação, aumenta a mão das tarifas, retira os 90 dias, ele muda as regras do jogo de novo. Esse seria um cenário bem ruim que traria correções no Bitcoin e nas altcoins. Número 3, o Fed ele segura os juros mais altos por mais tempo. Então, isso daqui também seria bem ruim. Não teríamos liquidez entrando no mercado, né? Ainda estaríamos em um cenário de retirada de liquidez da economia global. Número 4, a inflação dispara nos próximos meses. Isso obrigaria o Fed a segurar os juros. Então, este é o pior cenário de todos, um cenário de queda e talvez bear market. O cenário realista é aquilo que eu acredito para este momento. Primeiro, o Bitcoin ele supera os 89 mil até o final de abril. Pode ser que nessa próxima semana ele já faça isso, na metade de abril. Segundo, a guerra das tarifas ela continua, mas de forma mais amenizada. Então ela vai continuar, mas de forma mais amena. Isso também seria bom. Número 3. Fed já realiza 2 cortes de juros, sendo que o primeiro corte vai acontecer logo em junho. Se esse corte vier antes, em maio, seria melhor ainda, mas em junho é o ideal, tá? Primeiro corte em junho, o segundo lá para setembro, outubro, pelo menos isso. É o cenário realista. Número 4, a inflação ela se mantém do jeito que está. Ela não está no melhor dos cenários, lá nos 2% que o Fed queria, mas ela fica ali entre 2,4, 2,6, às vezes cai para 2,3, mas ela continua estabilizada e não dispara. Então esse é um cenário realista. Nesse cenário realista, nós estamos posicionados mais para alta do que para baixa. Então aqui eu teria menos caixa e teria mais exposição a risco. E no cenário otimista, né, eu teria quase nada de caixa e muita exposição a risco. Então nesse cenário, o Bitcoin ele supera os 89 mil até o final de abril, ou seja, isso daqui já seria muito bullish e ainda pode superar os 96 mil, que seria mais bullish ainda. Número 2, Trump entra em acordo com a China, eles fazem as pazes lá, viram amigos, né? E isso seria muito bullish mesmo, mas eu acho difícil de acontecer agora. Número 3, Fed realiza 4 cortes nos juros. Isso daqui seria absurdo, porque se 2 cortes já seriam muito bons, 4 seriam melhores ainda, pensando no médio prazo. No curto prazo, 4 cortes pode ser ruim, porque dependendo do motivo do corte, isso pode ser ruim para o mercado. Porque às vezes o Fed ele pode estar cortando juros para ajudar a economia. Aí nesse cenário a economia estaria ruim, a inflação não estaria tão alta para permitir o corte de juros, mas ela estaria desacelerando. Aí seria a narrativa de recessão. No curto prazo seria ruim, mas no médio prazo 4 cortes seriam muito bons. E número 4, inflação controlada e indo em direção aos 2%. Se a gente chegasse na inflação em 2%, que era a meta do Fed do ano passado e ele não conseguiu, e ele até mudou a meta para esse ano, mas se ela chegasse em 2%, isso seria muito bullish e muito positivo, porque abriria espaço para realizar 4 cortes de juros com toda certeza no mercado. Aí este seria um cenário de 4 cortes de juros da forma saudável. Aí a gente já teria altas a partir do anúncio desses cortes. Eu, como investidor, estou jogando do lado do cenário mais realista, um pouco para otimismo, porque eu gastei bastante do meu caixa. Mas agora eu vou voltar a fazer caixa para chegar em pelo menos 20% da carteira em caixa, né? Para caso a gente tenha mais correções, ter dinheiro lá disponível para comprar. Então a conclusão para este cenário é a seguinte: tenha sempre caixa. Se você aproveitou para comprar o Bitcoin em 78 mil dólares, agora você pode esperar, como eu estou fazendo, e aumentar o seu caixa. Caso você não tenha comprado Bitcoin em 78 mil, mas tem muito caixa, você pode gastar uma parte do caixa para aproveitar e comprar agora antes da próxima grande alta. Número 2. Diminua o seu preço médio, exatamente como eu falei. Se você entrou em janeiro, entrou no início de fevereiro, quando o mercado estava eufórico, provavelmente seu preço médio está pior do que o momento atual. Então use essas correções para ajustar a sua posição e fortalecer a sua carteira a médio e longo prazo, principalmente em ativos seguros, né? Pensando em médio e longo prazo, como Bitcoin, pode ser ouro, pode ser dólar também, que está muito barato, até ações, né, do S&P 500 estão muito baratas e boas de se posicionar,
Mas por enquanto, altcoins ainda é um cenário mais delicado, só se você quer correr um risco maior, acreditando no cenário realista ou muito otimista. Aí você até pode melhorar um pouco o preço médio das suas altcoins. Número 3. Mantenha calma e otimismo realista, né? Então o pessoal viu essa alta dos últimos 3 dias, já ficou super eufórico, né? Então o otimismo e o pessimismo mudam muito rápido de acordo com o que acontece no mercado. Tenta ir menos na onda do mercado, né? Quando o mercado sobe, você fica muito otimista. Quando o mercado cai, você fica muito pessimista. É normal sentir emoções, mas tenta evitar tomar decisões com base nelas. Então evite a euforia, acompanhe possíveis mudanças como novas tarifas do Trump e ajuste a sua carteira de acordo com as novas regras do jogo. É assim que eu estou agindo nesse momento e é assim que eu acredito que seja o ideal para se agir agora também. Se você quiser ter altcoins na carteira, algumas estão tentando formar fundo, mas saiba que ainda estamos num cenário de risco, né? Pode ser que na segunda-feira o Trump mude de ideia, no mercado ele já inverta esse início de alta que ele está fazendo agora, ele já faça uma inversão novamente. Mas sinceramente eu acho que o mercado vai se recuperar, por isso se o Bitcoin subir acima de 89 mil dólares, eu vou voltar a aumentar a quantidade de altcoins na minha carteira. Me fala a sua opinião, que ela é muito importante. Você já está se posicionando para o que vem pela frente ou só está esperando o cenário melhorar? Comenta aí que realmente é bem importante a sua opinião. No mais, eu peço seu like nesse vídeo se ele te ajudou de alguma forma, se inscreva nesse canal também para você se manter atualizado sobre os principais acontecimentos do mercado e também como se posicionar principalmente em cripto, que é a minha especialidade. As vagas para STC estão abertas até o dia 18 e eu recomendo que você assista esse vídeo agora, que também pode te ajudar. Um abraço e até lá!